Bom dia novamente, que a graça e a paz de Cristo seja com todos nós que estamos participando desse projeto 100 dias com Deus. O foco, como nós dissemos em todas as outras ocasiões, para quem está começando agora, para quem chegou nesse vídeo e não acompanhou os demais, é que nós estamos dedicando os 100 últimos dias do ano de 2025 para um propósito com o Senhor, para que a gente possa encerrar esse ano olhando para o céu, revendo aquilo que nós vivemos, em oração por aquilo que nós queremos viver e tendo a nossa fé renovada diariamente. A fé, ela não é um sentimento. A fé, ela é construída através do Espírito Santo à medida que nós, em coragem, andamos dentro de um propósito que o Senhor colocou no nosso coração. Ter fé é andar na direção daquilo que nós cremos. E a fé vai gerar dentro do nosso coração algo precioso, algo poderoso, que vai nos edificar, que vai nos firmar, que vai dar confiança para esses passos, né? A gente precisa dar o primeiro passo e o Senhor então firma esses passos na nossa vida. Nós estávamos meditando ontem sobre a contemplação. Eu estava num outro ambiente mais agitado. A ideia também é que a gente entenda que buscar a Deus não é uma coisa que a gente faz dissociada do nosso dia a dia. Nós continuamos tendo todas as nossas obrigações, nós continuamos tendo os nossos afazeres, nossos compromissos, mas dentro dos nossos compromissos, dentro das nossas obrigações, a gente tem aquele tempo em que nós paramos e falamos com o Senhor, buscamos o Senhor, ouvimos a sua voz, ouvimos aquilo que Ele quer ministrar. Então a gente não pode ficar esperando que o nosso cotidiano nos apresente, olha aqui, ó, você agora tem na sua agenda esse momento, usa ele para você passar um tempo com Deus. Enquanto a gente pensa assim, a gente perde as oportunidades de desenvolver um relacionamento com o Senhor. Quando você tem uma pessoa com quem você se relaciona, você não pode estar com ela o tempo todo. Você usa de outros mecanismos para você falar com ela. Você liga, você manda mensagem, você faz videochamada, você manda um recado. Então, é sobre isso que nós estamos aqui falando. É sobre a gente ter um objetivo claro, diário, de ter tempo com Deus. E ontem eu até pensei em fazer um segundo momento, né, num ambiente mais calmo, para conversar com vocês, mas eu senti assim, aquele momento de mais calmaria era um momento para estarmos somente Deus e eu. E foi muito renovador, porque embora meu dia tenha sido bastante extenso, tinha muitas coisas a resolver, foi um dia muito abençoado, porque eu pude sentir a graça e o favor de Deus. E eu não vou dizer para você que deu tudo certo, não vou dizer para você que estava excelente. Lembra que nós falamos sobre contemplação? Eu estava no meio daquilo, estava vivendo aquela experiência de não ter fatores de contemplação na minha vida. Porque é nessas horas que a nossa fé precisa ser provada, que a gente precisa dar uma resposta ao céu. Aqui, nesse tempo, no meio dessa tempestade, eu consigo? E hoje o Senhor colocou no meu coração palavras sobre contentamento. No meu devocional, eu encerrei a leitura do livro de Neemias, um livro histórico. E contextualizando aqui rapidamente, porque não é nosso objetivo dar aulas sobre isso, Neemias, ele foi levantado por Deus como um restaurador civil. E é muito interessante que ele mesmo sendo um restaurador civil, ele partiu da vontade de Deus para isso. Isso que é muito interessante e é por isso que eu quero comentar sobre ele e sobre a história aqui. Nós temos uma vida para ser vivida. Nós vamos ser várias coisas num dia só. Vai ter um momento que você vai ser funcionário, vai ter um momento que você vai ser filho, vai ter um momento, né, quem ainda tem os pais vivos, vai ter um momento que você vai ser esposo, esposa, filho, filha, irmão, irmã, pai, mãe, funcionário, amigo, irmão de comunidade, voluntário. Você deve ter uma série de coisas que você faz, vários ambientes que você tem que frequentar, várias habilidades que você tem que ter e pôr à prova todos os dias.
Existe uma cultura de falar assim, olha, tempo com Deus é quando eu vou na igreja. É uma armadilha tão grande quando a gente pensa e age dessa forma, quando a gente para de ver Deus nas coisas mais corriqueiras, mais comuns da nossa vida. Esses afastamentos, eles são muito, muito perigosos, porque eles jogam a gente para um ambiente de religiosidade, onde a gente vai dizer assim, eu vou cumprir essas regras aqui e eu vou ser aprovado por Deus. Então, todos os momentos você quer ser aprovado, você quer ser aprovado, você quer ser cumpridor de regras, mas isso não tem a ver com quem você é. Deus quer que a gente o adore com quem a gente é. Deus quer também que a gente refine o que a gente é para adorá-lo em espírito e em verdade, porque Deus está procurando adoradores. O próprio Jesus disse isso para a mulher samaritana no poço. Eu estou procurando adoradores. Quando a gente olha aqui para o que Neemias fez, ele foi levantado para restaurar o país dele. Ele recebeu o favor de um rei estrangeiro, né, o rei persa, que não era um rei devoto a Deus, mas ele já tinha tido experiências de pessoas ali que eram devotas a Deus, então ele tinha o temor por quem Deus era, legal, mas isso não faz dele um homem de Deus, entende? Ter temor a Deus é uma coisa, eu tenho medo de Deus, eu reconheço que Ele é real, eu reconheço que Ele é soberano, mas outra coisa é ter fé em Deus e viver segundo Deus. Então não seja a pessoa que teme Deus, que respeita Deus, que até colabora com as coisas de Deus, seja alguém que tem um relacionamento de Deus, com Deus, que está buscando ouvir a vontade dele para sua vida. Para a vida, não para o formato religioso, para os momentos religiosos. Deus quer formatar a nossa vida toda. Então, mesmo que eu esteja na coisa mais corriqueira, eu estou fazendo a compra do mês, eu estou pagando contas, eu estou comprando um calçado, roupa, Deus está ali. Eu estou lavando louça, eu estou varrendo a casa, estou recolhendo o lixo, estou estendendo ou retirando roupa do varal. Deus está ali. Estou cuidando dos meus filhos, eu estou numa conversa com os meus pais, eu estou entre os meus amigos de escola, de trabalho. Deus está ali. Então, quando a gente vai colocando Deus no nosso dia, entendendo que é o lugar que Ele quer estar, porque o objetivo de Deus, quando levantou um povo, foi andar no meio deles. Não era ser visitado uma vez por semana, num culto, numa missa, numa reunião. Não há o interesse do céu nisso. Há o interesse de desenvolver um relacionamento. Nós falamos ontem sobre contemplação, porque quando você quer ir num lugar legal, você geralmente chama pessoas para ir com você. Eu quero visitar uma cidade. Eu vou numa caravana, vou pegar amigos. Vamos visitar tal lugar, vamos viajar para tal lugar. A contemplação é como se você estivesse chamando Deus para uma viagem. Vamos ali comigo ver o negócio? Que coisa linda, né? Eu olho todos os dias para essas flores que nasceram na minha casa. E eu estou super feliz. Como eu já disse aqui, elas não floriam há muito tempo. E elas floriram, as flores estão nelas há vários dias, muito belas, e elas estão ainda com outros botões para abrir. E eu vejo muita graça de Deus nisso. Eu vejo como um recado do céu, da presença de Deus, da beleza que Deus faz surgir na nossa vida contra a esperança. Quando eu estou aqui meditando no livro de Neemias, eu vejo todo o esforço dele de alinhar o povo de Israel com a vontade de Deus. Ele sai dali e volta para a Pérsia, volta lá para Suzã, onde ele trabalhava, porque ele era copeiro do rei, e tinha prometido que voltaria. Aí ele percebe que o povo está se desvirtuando. Ele volta lá e chama, poxa, mas não foi justamente isso daqui que fez com que o juízo de Deus caia sobre vocês? Vocês estão doidos? Então ele é incisivo, e ele restaura ali o contentamento do povo. Jerusalém não era o melhor lugar para viver agora, tinham cidades maiores, mais modernas, e o povo israelita, ele tinha sido levado para outro país, morado em outras cidades, e agora ele é chamado para vir para um lugar em ruínas.
Então ele é chamado a agir contra a esperança. E ele precisa ali entender que para ele reconstruir aquela cidade, ele precisa primeiro reconstruir seu relacionamento com Deus. A gente não consegue reconstruir situações ao nosso redor se a gente não tiver uma disposição honesta de reconstruir nosso relacionamento com Deus. Porque o objetivo de Deus não é fazer a nossa vida brilhar nessa terra. Não é o objetivo. Não quer dizer que Deus não queira e não goste de fazer isso. Deus gosta. Deus gosta de dar boas coisas aos seus filhos. Mas o objetivo de Deus, até para fazer essas coisas na vida da gente, é restaurar, sempre manter um relacionamento saudável com Ele. Você pode ter certeza que as coisas pelas quais você ora, mas te tiram desse objetivo, não vão ser respondidas. Suas orações não vão ser respondidas. Orações que não culminam na vontade de Deus para a nossa vida não têm resposta. Porque Deus não tem compromisso em assumir nossas necessidades. Deus não tem compromisso em nos fazer. Não, Deus quer transformar-nos em pessoas que vivem a contemplação e o contentamento. Eu sou capaz de, no que eu estou vivendo, aonde eu estou, entender a vontade de Deus para mim e viver debaixo de contentamento. O contentamento é uma consciência de necessidades supridas mesmo em situações adversas. Houve uma apresentação voluntária de judeus, de israelitas, que vieram para viver nesse lugar em ruínas e todos eles botaram a mão na massa. Eles estavam debaixo da vontade de Deus, porque as pedras não sairiam do lugar sozinhas. As casas não seriam erguidas sozinhas. Os muros não seriam aparados sozinhos. As portas não seriam colocadas no lugar sozinhas. Então, há um mover de Deus e há também o nosso mover. Para que a gente viva o contentamento, é necessário a gente entender que nós precisamos colocar a mão na massa. E entender naquela circunstância adversa o que me diz respeito e o que diz respeito a Deus. Vou encostar aqui um pouquinho, por causa de fumaça. O que me diz respeito? O que diz respeito a Deus? Qual é a vontade do Senhor nessas circunstâncias? Então, quando ele é chamado aqui a restaurar esse lugar, Neemias deixa muito claro a necessidade de purificação. A restauração não começa de fora, ela começa de dentro. Você pode desejar e falar assim, eu vou ser uma pessoa diferente, eu agora vou ser uma pessoa diferente. E aí você muda o seu jeito de falar, você muda o seu jeito de vestir, você muda a sua alimentação, você muda a sua rotina. Mas o seu coração não é transformado. Você sabe o que vai acontecer? Não vai passar muito tempo. Você está fazendo tudo de novo. Porque você precisa de uma purificação interior. O capítulo 12 do livro de Romanos, vou te convidar para abrir aí comigo. Não era essa palavra que eu tinha separado, mas o Espírito Santo é Senhor de todas essas nossas ações. Capítulo 12 do livro de Romanos, ele começa assim. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovação da sua mente. Mentes cauterizadas no estilo de vida, mentes cauterizadas numa crença, não vivem novidade. Você não vai viver coisas novas pensando como você pensa. Ainda que você esteja dentro de um pensamento religioso, ainda que você esteja dentro de um pensamento. Eu não sei porque a gente tem uma ideia de ser preso a uma situação que a gente viveu. A gente viveu uma experiência maravilhosa com Deus. Então a gente é amoldado, preso naquela situação e a gente quer ficar replicando aquilo para continuar sentindo aquela sensação, aquela presença. Deus, ele dá experiências pra gente, para assentar a nossa fé, para que a nossa fé seja madura, baseada em relacionamento e experiências com Ele. Mas Deus quer assentar a nossa fé, de tijolo em tijolo, de princípio em princípio. Mas tem gente que fica só aqui nesse plano, do que começou, das experiências que já teve. E Deus quer assentar coisas novas na nossa vida. Deus quer acrescentar à nossa vida coisas novas.
E aí eu digo a você, como que nós podemos fazer isso sem uma disposição mental real de novidade, de viver o novo? Porque para você viver coisa nova, você tem que deixar para trás o velho. Tem velho, inclusive, que a gente tem que destruir da nossa vida. Então, eu quero viver uma vida mais saudável. Você vai ter que mudar o seu jeito de comprar. Você vai ter que mudar o seu jeito de comer. Você vai ter que mudar a sua rotina. Você vai ter que ver quantidade, produto, vitaminas, exercício, água. Cortar. Tem coisa que tem que ficar para trás. Tem coisa que você tem que só diminuir. Tem coisa que você tem que fazer por um período. Depois você pode retomar. Tem coisas que você vai ter que aprender a balancear. Não adianta você ir lá e pegar o seu guarda-roupa, agora eu vou vestir só essas roupas mais modestas, que cobrem meu corpo. Mas a vaidade, a luxúria está instalada dentro do teu coração. Uma hora você vai olhar no espelho e vai falar assim, essa não sou eu. Porque se houver uma convenção interior, uma disposição interior de ser sensual, de se mostrar, uma intenção interior de ser cobiçoso, de ficar se oferecendo através do seu corpo, logo você vai voltar a fazer isso, seja homem, seja mulher, porque essa história agora de vaidade física não é uma coisa exclusiva das mulheres, não, né? Demonstrar o corpo e oferecer o corpo para ser cobiçado não é exclusivo de mulher, não. Homens também vivem isso, mas hoje fica mais evidente. Transformem-se pela renovação da sua mente. Se a minha mente não tiver essa disposição de mudança, eu não vou viver contentamento, eu não vou viver contemplação, porque eu preciso entender que existem padrões que estão me impedindo, pensamentos que estão me impedindo, pensamentos que são como pedras, grandes pedras amarradas aos nossos pés, que não nos deixam nadar, que não nos deixam voar, que não nos deixam... É só até onde a cordinha que nos amarra vai. Até o comprimento dela, passou daquilo, a gente fica sendo tracionado a voltar para aquele lugar. Mesmo que eu tenha vivido coisas boas, a minha vida não é uma vida ruim, minha vida é uma vida boa, mas para viver a novidade em Deus, até o que é bom precisa ser deixado para trás, para coisas novas. E aí ele termina esse versículo, o 2 do capítulo 12 de Romanos, dizendo, para que sejam capazes de experimentar. O que você tem que entender, coisas boas só são percebidas pelas pessoas quando elas têm uma disposição e uma percepção, estão capacitadas a viver o novo e perceber. Você sabe o que acontece com a contemplação e o contentamento, que são dois temas que estamos trabalhando nesses 2 dias? Precisa haver uma capacidade sua. Por exemplo, o seu olhar precisa ser refinado para você aprender a enxergar pequenas providências, pequenas nuances de milagres na sua vida. Se você tem o contentamento, você vai perceber que o fato de você respirar nesse exato momento é uma dádiva. Você já foi em lugares onde as pessoas estão enfrentando enfermidades severas? Você já conviveu com uma pessoa que precisa, por exemplo, de um tubo de oxigênio, um balão de oxigênio, um botijão de oxigênio para cima e para baixo para poder respirar? Coisa que você agora pode fazer. Você já conviveu com uma pessoa que não pode tomar um copo d'água porque é um paciente renal e faz hemodiálise? Você já conviveu com alguém assim? Você já reparou que o fato de você poder agora levantar, ir até um lugar, encher um copo e bebê-lo inteiro é uma dádiva? Você já percebeu que você arrumou seu cabelo, hoje seu cabelo não está correspondendo à sua vontade, você percebeu que precisa cortar, precisa renovar? Você já parou para pensar nas pessoas que agora não tem um fio de cabelo na cabeça, enquanto elas queriam esse cabelo desalinhado e rebelde para poder pentear? O fato da gente não observar que nós estamos cercados de pequenos milagres e dádivas, que nós poderíamos estar tomando uma situação adversa. E você sabe o que é mais poderoso nisso? Conversar com pessoas que estão todas nessas situações adversas e saber que elas têm uma imensa vontade de viver, embora elas estejam nessas limitações. Isso nos ensina muito.
Isso deveria nos envergonhar primeiramente, mas nos ensinar muito que a nossa incapacidade de viver uma vida plena. A gente acha que orando Deus vai fazer isso acontecer. Eu quero dizer que Ele precisa transformar. A sua oração tem que mudar. A sua oração tem que mudar para ter uma mente transformada, capacitada a viver o novo, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Como é que você pode comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você não está capacitado para ver a vontade de Deus manifesta? Ou você não está capacitado para entender que a vontade dele é melhor que a sua? Tem gente travando verdadeiras quedas de braço com Deus. Quem vence o Senhor do universo? Quem pode vencer? Mas às vezes a gente tem períodos na nossa vida, ou tem pessoas que têm consciência de que pelo tanto de vezes que ele repete o que ele quer, Deus vai se cansar e vai dar. Não existe isso. O próprio Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, ele disse aos discípulos: não fiquem repetindo palavras ao vento como os pagãos fazem aos seus deuses, como se o de tanto repetir eles vão ser atendidos. Né? Não lembro-me se foi Jesus que disse, mas a palavra está escrita isso. Na palavra de Deus está escrito isso. São os pagãos que ficam fazendo orações repetidas e acreditando que de tanto repetir aquelas orações eles vão ser atendidos. Nós temos que ter uma disposição, que é o que o Pai Nosso nos ensina. Seja feita a sua vontade na terra como é no céu. Não é seja feita no céu como é na terra. Não é a vontade da terra, é a vontade do céu manifesta na terra. Esse é o tipo de oração que é atendida. Foi ensinada pelo próprio Cristo. Ele deu no Pai Nosso, e vale cada momento o estudo sobre o Pai Nosso. Ele deu no Pai Nosso essa disposição, esse caminho de capacitação que a gente tem que ter em oração para receber do Senhor as dádivas dos céus. Mas há no nosso coração uma disposição para isso, de ter a mente renovada. A gente consegue pegar tudo o que a gente pensa e acredita e colocar na lata do lixo e falar: não, eu me abro ao novo de Deus. Poxa, mas eu tenho bons pensamentos, eu sou boa pessoa, eu tenho boas intenções, eu conheço muito da palavra de Deus, tenho verdadeira adoração. E daí? Por que é que a gente é tão vaidoso com o que a gente já conquistou? Se tudo que você tem vem de Deus, se Ele pede para você jogar fora, o que você tem até agora não é seu, é do Senhor. Então você pode jogar aonde Ele mandar você jogar. Você pode abrir mão de tudo, não falo nem jogar fora, deixar para trás, zerar. Porque se até agora que você viveu foi só por conta da permissão de Deus, tudo que você ainda tem para viver é somente pela permissão de Deus. Por que nos apegamos nesse lugar, nesse momento, nessa condição, nessa situação? E querendo viver o novo. Não leve bagagens. Jesus, quando falava com aqueles que falavam: Jesus, eu quero te seguir, ele deixava muito claro: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O Filho do Homem não tem um travesseiro. O Filho do Homem não tem um teto para te oferecer. Você pode seguir Jesus sem levar bagagens? Andar com Jesus é não carregar bagagens. É ver a providência. A contemplação e o contentamento, eles são frutos na vida daquela pessoa que entende que Deus é a sua providência. Você não consegue enxergar isso se a sua mente não estiver disposta para enxergar isso. Se não houver da sua parte uma disposição real, Deus é a minha providência. Deus é suficiente. Então, voltando lá para o livro de Neemias, ele chama aquelas pessoas a refazer os muros, a refazer o culto, a refazer a adoração. E ele fala que naquele dia, no capítulo 12, versículo 43, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. O contentamento precisa gerar na nossa vida o fruto da alegria. Essa vida ranzinza, sem sentido e depressiva, é fruto de uma pessoa que não entendeu o que Deus ainda está falando. É preciso renovar a mente para entender. Deus,
Ele quer no seu coração, na sua vida, uma disposição de reconstruir-se. E para isso você precisa, querido, se santificar. Não é só sobre fazer coisas. Você vai fazer, você vai dizer para mim, mas eu oro, mas eu jejuo, mas eu tô fazendo, eu não vejo mudança. Porque a mudança ela é interior, primeiramente. A disposição em se santificar. Você vai ver aqui em Neemias e você vai ver lá em Romanos, Paulo ensinando aos irmãos de Romanos. Precisa apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo. Eu preciso entender. Essa mente, essa vida, esse corpo já não é mais meu, não me pertence mais. Eles pertencem a Deus, então eu tenho disposição, vamos viver o que Ele tem para mim. Mas não é uma atitude displicente. Ah, que seja, vamos. Não. Ela é consciente, porque ela inicia-se com uma renovação da sua mente. Há uma disposição da sua mente para que você viva aquele período de santidade. É uma disposição real, há uma consciente tomada de decisão. Eu estou caminhando para esse lugar. Então esse aqui é o nosso convite. Contemple. Mas para contemplar, ore honestamente, ore sinceramente, clame ao Senhor Jesus. Senhor, renova a minha mente. Eu preciso dessa mente renovada. Eu preciso dessa mente transformada. Eu preciso dos meus valores checados pelo Senhor. Amém? Vamos orar então. Querido Deus, é uma disposição em nós preciosa. Uma disposição em nós sincera. Em enxergar, Pai, na Tua santidade, a beleza que tanto esperamos. Contemplar a beleza da Tua santidade no meio do caos. Enxergar o Teu favor e o Teu amor nos dias mais difíceis da nossa vida, mais extenuantes, mais conflitantes. Enxergar, Senhor, que a beleza de Deus nos esperando, a beleza em Deus nos aguardando. Ó Espírito Santo, é um desejo do nosso coração te ouvir. É desejo do nosso coração entender que há um chamado do Senhor. Para onde iremos, Pai? Para que caminho? Quais são as decisões? Há pessoas que estão, Senhor, buscando de coração. Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma direção. Fala comigo, fala comigo. E a palavra do Senhor é: purificai os corações. Purificai as mentes. Olhe para dentro, não olhe para fora. Olhe para dentro. E permita que o Espírito Santo te faça olhar para dentro. Ali estão, no seu coração, as saídas da vida. Há uma palavra de Deus sendo liberada aqui, nesse momento. As saídas da vida, as portas, os portais da sua vida espirituais. Eles precisam ser checados por Deus. Tire seus olhos do externo. Deus nos chama para olhar para o nosso interior. As atitudes que não foram ainda mudadas, os pecados que ainda não foram vencidos, são porque existe uma disposição interior que ainda está viva em pecar. E é no nosso interior que nós somos mortificados todos os dias para darmos lugar à vida de Cristo em nós. Então o nosso interior precisa viver. E agora, Deus, nessa oração, eu quero pedir a ajuda do Teu Espírito Santo para que nós possamos viver essa realidade. Essa disposição da nossa mente para contemplar-te e para ser contentes, alegres, felizes, mesmo nas adversidades. Não é viver como se nós tivéssemos sido medicados por alguma coisa, para viver fora da realidade, não. É ser contentes nessas adversidades, é ser felizes, é contemplar a Deus, mesmo na perseguição, na angústia. É saber aquilo que Romanos 8 fala: nada pode nos separar do teu amor. Nem a altura, nem profundidade, nem tristeza, nem alegria, nem a fome, nem a abundância,
nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro. Nada disso nos tira do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É uma consciência da presença e da providência divina, mesmo no caos. Uma fé que é genuína, que é a certeza daquilo que se espera, a confiança daquilo que não se vê. Essa fé, Senhor, frutificada em nós. E nós oramos aqui, Deus, para vivermos isso, no nome de Jesus. Nós queremos frutificar, Pai, em contentamento, ter uma vida renovada no nosso interior, sem esse caos interno, sem essa angústia, sem essa inquietação, essa incompletude que a gente sente, porque Jesus é suficiente, então Ele preenche os vazios do nosso coração, as lacunas da nossa personalidade, que estão assim em conflito, divididas, estressadas, abaladas, porque não te acessamos, pois te acessando nós somos mais que vencedores em todas essas coisas. E vivemos, ó Deus, da providência de Deus, da completude que existe naqueles que confiam no Senhor. Nós confiamos em Ti, Deus, nos dá essas experiências em nome de Jesus. Nos dá essas experiências. E que tanto eu quanto essa pessoa nesses 100 dias possamos ser ainda mais limpos, mais puros, mais santificados em Ti, através daquilo que a Tua palavra revelou. Apresentando nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Não é só vir aqui jogar tudo que a gente é sem vir com intencionalidade, com uma vida dedicada. Olha, Deus, eu estou me purificando, eu estou me santificando, eu estou me separando e eu estou fazendo aquilo que Te agrada, Deus. Eu estou me apresentando diante de Ti durante 100 dias, diariamente, conscientemente, intencionalmente, para ter mais de Deus. Eu sei, Senhor, e o Senhor sabe, muitas vezes não me apresento aqui, não me apresento diante de Ti plenamente. É todo o meu ser que se move para cá, não é. Mas o meu espírito se move para cá integralmente, porque é gerado no espírito. Essa vida em Deus é gerada no espírito, então eu venho. Mesmo que o meu corpo sinta, mesmo que minha alma esteja abatida, eu venho. Hoje é um dia que eu estou sentindo a conexão com o Senhor em todas as áreas. Pode ser que essa pessoa não esteja, mas que a nossa fé se una por princípio, não por compatibilidade de sentimento, não por compatibilidade de visão, mas por fé, por crença. Aqui é o nosso lugar, aos Teus pés, na Tua presença, te buscando. E haja fruto, Senhor, para todas as áreas da nossa vida. No nome de Jesus nós Te pedimos. E que nós tenhamos uma fé cada vez mais robusta, um espírito cada vez mais amadurecido, para viver, Senhor, a excelência do Teu poder e da Tua vontade. Eu oro agradecida no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida e que você continue firme nesses 100 dias. Fazendo qualquer horário do dia, tendo disposição, não tendo disposição, mas faça. Você está semeando no Espírito uma vida nova em Deus. Amém? Deus te abençoe e até amanhã. Segundo a vontade dele, nós estaremos aqui.